Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, criado em 1984, completou 30 anos e avalia e repensa o foco da luta pela reforma agrária no Brasil. O nosso convidado é o economista João Pedro Stedley, pós-graduado na Universidade Nacional Autônoma do México, autor de inúmeros livros sobre a questão agrária e um dos fundadores do MST. Atualmente, Stedley integra a coordenação nacional do MST e da Via Campesina. Obrigada, Stedley, por estar conosco. Bom, Stedley, o MST chegou nos seus 30 anos, né? Teve um momento aí que a gente diria de pico de apogeu, inclusive com muito apoio popular. Cresceu. Eu quero saber se o MST amadureceu nesses 30 anos ou se, como dizem alguns críticos quando fazem avaliação, definhou, perdeu a capacidade de mobilização, ainda repete velhos bordões do passado que não têm o mesmo significado atualmente. Como é que você avalia? Bem, Maria Lídia, mudou muitas coisas na luta pela reforma agrária. Mudou o contexto da agricultura brasileira, que agora é dominada apenas por grandes empresas transnacionais que nos impuseram o agronegócio, que nos impuseram o agrotóxico e que produzem apenas commodities para exportação. Isso então precisa de uma reavaliação de como você pensa a agricultura brasileira. Mudou também aquele velho tipo de reforma agrária que nós imaginava que bastava desapropriar os latifúndios improdutivos, distribuir terra para os pobres e eles iam se virar. Agora não, precisa uma reforma agrária de novo tipo, uma reforma agrária que priorize a produção de alimentos, porém alimentos saudáveis, produzidos com agroecologia, uma produção combinada com agroindústrias cooperativadas e combinada com a educação no campo. Porque nós aprendemos nesses 30 anos que só o conhecimento liberta as pessoas. Então, você tem que levar junto com a terra, com a agroindústria, tem que levar a escola. Dentre essas mudanças todas que você arrolou, que de fato, né, em 30 anos aconteceu tanta coisa no país em termos de avanço, nós também tivemos uma mobilidade social. Existe uma mudança, a população está muito mais urbana do que da zona rural, como há 30 anos passados. Além disso, existe uma outra questão que envolve o trabalhador rural, que é o apelo dos jovens de sair lá daquele buraco, daquele fim de mundo e, pelo meio da comunicação, tudo que ele vê de modernidade não está no campo. Então, o MST passa por um esvaziamento progressivo em função desses apelos? Não. A luta do MST, ela está num declínio, não porque nós queiramos ou porque diminuiu a nossa base social. É porque a luta da classe... Mas diminuiu. Diminuiu, por isso que eu falei, está num declínio as mobilizações no campo. Mas isso faz parte do processo de refluxo do movimento de massas da classe trabalhadora em geral. Qual foi a última grande greve geral que os trabalhadores da cidade fizeram? Mas tem alguma coisa a ver com a eleição de Lula? Não, também não. Porque, se quisermos usar as expressões clássicas da literatura, a luta de classes ela vai por ondas. Às vezes ela tem picos de que sobe, então a classe trabalhadora se mobiliza. Há momentos de enfrentamento, que é disputas de projetos na sociedade, e há momentos de refluxo. E nós, da classe trabalhadora brasileira, estamos num refluxo da mobilização social Tem a ver 15 anos. com os programas sociais que começaram lá atrás com Fernando Henrique, depois Lula aprimorou e a presidente Dilma deu continuidade? Também Esses não. programas sociais que tiraram da miséria milhões de brasileiros. Esses programas Isso sociais... também não trouxe um esvaziamento para o Não. MST? Não. Esses programas sociais são importantes. Eles foram civilizatórios, se a gente quiser dizer, porque tiraram muita gente da fome, tiraram gente da miséria. Mas eles atuam com aquela população mais pobre, vamos dizer assim, uma palavra feia, os miseráveis, que de qualquer maneira eles não se mobilizavam.
quem se mobiliza na sociedade é aquelas parcelas da classe trabalhadora que estão organizadas, que têm consciência, que já estão num outro patamar. E esse setor é que, nesse momento da história do Brasil, está em refluxo, mas é temporário. Nossa esperança é de que nós tenhamos ingressado agora, há sinais para isso, num novo reascenso do movimento de massa. Daí veio as mobilizações dos jovens do ano passado. Ninguém estava por trás das mobilizações, faz parte de uma onda da sociedade. Mas isso demonstra que há problemas na sociedade e que logo, logo virá um reascenso do movimento de massa. Na comemoração dos 30 anos, lá em Brasília, o MST fez duríssimas críticas ao governo Dilma Rousseff e até à própria presidente. Vocês disseram que ela não entende muito bem de reforma agrária, que ela não está bem informada, ela sentou muito menos até do que o próprio Fernando Henrique Cardoso, que vocês chamam de governo neoliberal. Quer dizer, aí chamando atenção para uma falta de sensibilidade da presidente Dilma para a questão agrária. Vocês estão dizendo que a presidente Dilma não sabe gerenciar o problema da questão, o problema, assim, as causas e os conflitos da terra que são permanentes e existem há tanto tempo no nosso país? É isso que vocês estão dizendo? Não. O problema, Maria Lídia, não é de competência pessoal, nem de conhecimento da presidente. Mas você falou que ela entendia pouco. Mas se fala como todo direito de liberdade democrática que você pode opinar. Mas agora eu estou dizendo, onde é que está a razão do problema? A razão do problema não é a natureza da presidente. A razão está na natureza do governo. E o governo da presidenta Dilma é um governo de composição de classes, aonde de classes. Todas as classes do Brasil estão lá. O governo da Dilma não é um governo da classe trabalhadora, não é um governo de esquerda, nem é um governo do PT. Mas esse não é o Brasil? Ela é presidente do Brasil, ela não é presidente do PT, presidente de uma classe específica. Sim, mas quando você se candidata, você tem que defender um programa para uma classe, para um projeto de sociedade. E não é o que é feito? Não. Tanto o governo Lula como o governo dela foram governos de composição de alianças amplas. E nessa aliança ampla, infelizmente, o agronegócio, assim como os banqueiros, tem um peso muito grande no governo, maior do que nós queríamos. Encerrando, o que deve ser reformulado no MST para a conquista daquela reforma agrária que você disse que hoje não é a mesma do passado? Rapidamente. A questão é que, para haver a reforma agrária dos nossos sonhos, que é uma reforma agrária popular, é preciso que toda a classe trabalhadora se envolve, não só o sem terra. E é preciso que nós tenhamos um governo com uma matriz classista mais comprometida com a classe trabalhadora. Muito obrigada, Stedley. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite. Estela.